estudantes, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos dar continuidade ao tema Química Orgânica, porém vamos ver um pouquinho sobre as reações orgânicas, os tipos de reações que podem acontecer nos compostos orgânicos. Bom, então nós já vimos então nas duas aulas anteriores a isomeria plana e espacial, onde nós vimos que como ela vai acontecer nos nossos compostos orgânicos e ainda como diferenciar esses compostos uns dos outros. Então, nessa aula e na próxima aula, o nosso foco vai ser as reações orgânicas. Hoje, exclusivamente, quem vai participar, o composto orgânico que vai participar das reações serão os alcanos, os hidrocarbonetos com ligações simples entre carbonos. Então, como os objetivos da aula de hoje, nós temos definir as reações orgânicas de substituição em alcanos, com um adendo que nós vamos trabalhar também os anéis aromáticos e ainda analisar as reações orgânicas específicas de substituição que pode acontecer. Bom, então o que seria essas reações de substituição? O próprio nome já dá uma ideia. Então, uma reação de substituição é quando eu tenho um reagente, o outro reagente, o segundo reagente, ele vai substituir alguma coisa desse primeiro reagente. No nosso caso, onde nós estamos trabalhando com alcanos, eles possuem ligações simples entre carbonos. Isso garante uma certa estabilidade à molécula. Então, é muito difícil ele ser reativo. Então, precisa haver uma condição específica para que essa reação aconteça. Dada essa reação, essas condições, o que acontece? É possível, então, substituir um H, ou seja, um hidrogênio dessa molécula, por outro elemento. E por qual elemento esse hidrogênio vai ser substituído, configura, então, as classificações ou as nomenclaturas dos tipos de reações de substituição, ok? Então, aqui no quadro. Os alcanos, então, eles participam de reações onde a estrutura carbônica é mantida, porém, um ou mais hidrogênios são substituídos por átomos de outros elementos ou até mesmo grupos orgânicos. É válido a gente lembrar, gente, o seguinte: quando a gente está trabalhando com reação de substituição, vocês vão ver que existe uma tendência maior de um tipo de hidrogênio sair. Isso não quer dizer que os outros hidrogênios não possam ser substituídos ou que exista uma condição para que mais hidrogênios sejam substituídos. Portanto, nós vamos trabalhar aqui não com a estequiometria padrão, nós vamos trabalhar aqui com um produto majoritário sendo formado, ok? Na cabeça de vocês, eu quero que vocês pensem que existe uma N possibilidades de substituição desse hidrogênio. Então, essas N possibilidades configuram a N produtos formados. Mas vai ter aquele produto que vai ser formado em maior quantidade. É dele que nós vamos falar nessa aula, ok? Bom, então quais são os tipos, de reações de substituição que vamos trabalhar na aula de hoje? Halogenação, nitração e sulfonação. Os três primeiros nós vamos trabalhar principalmente com cadeias abertas de alcanos. No entanto, eles também ocorrem nos anéis aromáticos, como eu havia falado. E ainda nos anéis aromáticos tem mais dois outros tipos, que é a alquilação e a acilação. Como eu disse, existe então um hidrogênio que ele vai ter maior tendência a se desprender da molécula e, portanto, a ser substituído. Essa tendência, ela é quanto maior de acordo com a classificação do carbono. Então, olha só, quando eu tenho um carbono terciário, o que eu tenho? Eu tenho um carbono ligado a outros 3 carbonos. Então, eu resto apenas um hidrogênio. Esse único hidrogênio que eu tenho é justamente ele que será substituído. Então, quanto menor a quantidade de hidrogênios o meu carbono tiver, maior a tendência, então, dele ser desprendido. Então, por essa ordem, nós temos que o carbono terciário é mais fácil de eu substituir esse hidrogênio. Num carbono secundário, ele vai ter, então, menor tendência que o terciário, mas maior tendência que o primário. Então, o carbono primário, que é aquele carbono de extremidade,
onde tem ali 3 ligações com 3 hidrogênios, esse vai ser o que tem menor tendência a ser substituído. Porém, ele também pode ser substituído. Bom, então vamos começar trabalhando então a halogenação dentro dos alcanos. Quando estamos falando de halogenação, estamos falando de halogênios. Essas moléculas de halogênios, normalmente falamos de flúor, cloro, bromo e iodo. Experimentalmente, observa-se uma classificação de reatividade, ou seja, desses halogênios tem aqueles que são mais reativos, aqueles que conseguem melhor fazer essa substituição dos alcanos. E começamos então pelo flúor, depois vamos para o cloro, o bromo e por último o iodo, ok? Então vamos observar o mecanismo de reação que está acontecendo aqui embaixo. Então eu tenho um metano, um CH4. Então, aqui eu tenho um carbono fazendo 4 ligações simples com 4 hidrogênios. Ele não é um carbono primário, mas por quê? Porque ele não tem outro carbono ligado a ele. No entanto, todas as suas ligações contêm hidrogênio. Por não haver outro carbono que tenha menor quantidade de hidrogênio, aqui eles estão de igual forma podendo ser substituídos. Então, não importa se eu vou substituir esse hidrogênio, ou esse daqui, ou esse quarto. Todos eles têm a mesma tendência de ser substituídos. Logo, vai ter, então, como uma monossubstituição, o cloro, que estaria ligado aqui, vai substituir um hidrogênio, formando essa molécula. E no final, eu tenho aqui um hidreto. Eu tenho o hidrogênio ligado ao cloro, ok? Então, esse cloro poderia ter substituído o hidrogênio 1, poderia ter substituído o hidrogênio 2, o 3 ou o 4. E ainda, gente, tem mais uma possibilidade. Se eu tivesse uma grande quantidade de cloro, eu poderia substituir todos os hidrogênios e o carbono estaria ligado a 4 cloros aqui. Então, toda vez que se fala de uma reação orgânica com um reagente em excesso, quer dizer que eu posso substituir todos os hidrogênios daquela molécula ou uma maior quantidade de hidrogênios daquela molécula. A ideia da nitração e sulfonação é a mesma coisa. Vai ser um grupo que vai substituir o hidrogênio. Só que na nitração, o grupo é o grupo nitro. E ele entra nessa molécula a partir da substituição de um hidrogênio, porém pelo ácido nítrico. Então, é uma reação com o ácido nítrico, onde agora eu vou ter uma formação da molécula de água. Esse OH aqui vai se ligar ao hidrogênio formando a água. E aonde saiu esse hidrogênio, eu vou ter então a ligação do restante da cadeia, do grupo, né? Que é o grupo nitro, o NO2. Débora, por que foi substituído esse hidrogênio aqui e não outro? Se você observar nessa molécula, eu tenho aqui um carbono terciário. Esse carbono está ligado a 3 outros carbonos. Isso quer dizer que o seu hidrogênio seria o de maior tendência a ser substituído. Porém, como eu disse, maior tendência não quer dizer que é só ele. Então, nesse caso aqui, pode haver outra molécula onde esse hidrogênio foi substituído, esse hidrogênio, enfim, vários outros. O produto de maior concentração, prioritário, vai ser esse aqui, o formado, como eu havia comentado com vocês. Ok? Bom, agora vamos trabalhar com a sulfonação. A sulfonação é uma reação entre um alcano e um ácido sulfúrico. Também precisa ter as condições adequadas para que isso aconteça. E nós vamos ter então a inserção do grupo HSO3 e a saída da água, ok? Vamos tentar desenhar a estrutura dessa molécula para a gente ver o mecanismo de reação? Então, olha só, eu tenho um carbono, tenho 3 carbonos
ele tem um CH3, um CH2 e um CH3. Então, nós temos 2 carbonos primários nas extremidades e temos um carbono secundário no meio. Qual que tem a maior prioridade, ou seja, qual é aquele que vai ter a maior facilidade de ter os seus hidrogênios arrancados? Pela aquela formulazinha que a gente viu logo no início, seria o carbono secundário. Então, um desses hidrogênios aqui será substituído. Substituído por quem? Então, qual que é o grupo que nós temos? É o S, dupla O, OH, OH. Então, uma hidroxila, um OH, vai se ligar a um hidrogênio, formando a água que está ali no meu produto. Esse restante aqui da molécula vai ser ligado a este carbono. Por quem? Pelo enxofre. Então, aqui nesse hidrogênio, eu vou ter um carbono ligado ao enxofre que faz dupla ligação com O e uma ligação com o OH. Então, aqui eu tenho essa estrutura, que seria, deixa eu desenhar ela de preto, C, deixa eu apagar aqui e fazer aqui, fica mais fácil. Seria C, esse carbono está ligado ao enxofre, que faz dupla ligação com o oxigênio e uma ligação com o OH. Aqui eu tenho um CH3, continua o CH3, aqui permanece o outro hidrogênio e aqui continua o meu CH3. Então, quando eu observar entre parênteses esse tipo de grupo, quer dizer que ele está ligado diretamente ao carbono à sua esquerda, ok? Então, essa é a estrutura formada majoritariamente, né? Como eu disse, ele poderia substituir outros hidrogênios aqui também. Bom, eu falei também a respeito do anel aromático. Porém, o anel aromático, gente, ele possui dupla ligação. Por que ele faz, então, esse tipo de reação de substituição? No anel aromático, nós temos um intervalo, né? Vai intercalar aqui dupla e ligação simples. Só que essa estrutura, ela não permanece só assim. Ela vai migrando. Essa dupla ligação vem para cá, essa dupla vem para cá e essa dupla vem para cá. E nós chamamos isso de ressonância. Então, a melhor forma de representar, né, essa molécula seria através do círculo, né, mostrando que existe uma ressonância. Ou seja, a dupla ligação ela vai migrando de uma ligação de um carbono para o outro, e para o outro, e para o outro. O que isso confere? Uma estabilidade muito grande ao anel aromático. Logo, ele é muito pouco reativo, muito similar aos hidrocarbonetos alcanos. Portanto, eles também fazem reação de substituição. Na verdade, é muito mais fácil realizar reações de substituição com anel aromático do que uma reação similar aos hidrocarbonetos que têm insaturação, dupla ou tripla ligação. Então, por isso é que ele faz as reações de substituição. E dentre elas, nós temos todas que nós já vimos. A halogenação, lembrando que, nesse caso, o cloro pode substituir qualquer um dos hidrogênios, porque como eles estão na mesma condição em todos os carbonos, eles são igualmente substituíveis, ok? Então, o cloro pode aparecer aqui, em qualquer um desses carbonos. Além da halogenação, nós temos a nitração e a sulfonação da mesma forma. Um dos hidrogênios vai ser substituído, vai ter a formação, então, da água, e eu vou ter, então, a adição do NO2 ou do HSO3, ok? E aí nós temos dois outros tipos, que é a acilação e a aquilação. A acilação é quando eu substituo um hidrogênio pelo grupo acila, ou seja, por um hidrocarboneto, ok? Quando eu tenho ali um hidrocarboneto, um CH3 ou um CH2CH3. E a alquilação é quando esse hidrocarboneto possui uma carbonila. Então, quando eu tenho um C dupla O ligado a um CH3, ele pode, então,
Eu tenho então a inserção desse grupo que é chamado de alquila. Como que ele ocorre? Normalmente, quando eu faço uma halogenação, aquele produto da halogenação, se eu reagir com o anel aromático, eu tenho então a inserção desse grupo, ok? Precisa ter também condições favoráveis para que essa reação aconteça. Não é tão simples, simplesmente colocar um reagente próximo do outro, não. E aí nós vamos agora trabalhar as atividades do PET de vocês. Na semana 3, atividade 3, nós temos a seguinte questão. No 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número. Então vamos analisar. A gente precisa classificar esses carbonos. Quais que são carbono primário, secundário e terciário? Carbonos de extremidade, normalmente eles são primários. Você pode observar que ele só estará ligado a um outro carbono. Carbonos no meio da molécula normalmente são secundários. E o que é um carbono terciário? Aquele que está ligado a outros 3 carbonos. Observe que o carbono 3 aqui, ele está ligado ao carbono 2, ao carbono 4 e ao carbono 6. Esse carbono 6 também é primário. Então, o carbono, né, que vai liberar mais facilmente o seu hidrogênio é o carbono 3, portanto, o hidrogênio 3. Então, a resposta certa é esse aqui, ó. Ok? Bom, e agora ele pede para equacionar uma reação de etano com bromo na presença de um catalisador. Então, vamos fazer então essa representação aqui. O que é um etano? Et, 2 carbonos. An, ligação simples entre eles. Ano é um hidrocarboneto, portanto um alcano. Então, aqui é um CH3, CH3. Observe que ambos são carbono o quê? Primário. Esse carbono só tem esse carbono só tem esse. Logo, não importa qual hidrogênio será substituído. Ele vai reagir com o bromo, o Br2. E o que vai ser formado aqui? Bom, na substituição, o que vai acontecer? Vai sair um hidrogênio daqui e vai se ligar a um bromo. Logo, eu vou ter um HBr. E a molécula? Qual que vai ser a molécula de maior tendência a ser formada? Vai ser a substituição de um desses hidrogênios aqui por Br. Ok? Então, nós vamos ter essa substituição formando aqui o Br. Como que eu faço isso estruturalmente, Débora? Eu tenho dificuldade de fazer isso de forma linear. Então, vamos tentar desenhar a estrutura rapidamente aqui. Então, eu tenho C ligado a C, 3 hidrogênios. Vamos desenhar um hidrogênio aqui de vermelho, só para a gente poder destacar. Ele vai reagir, então, com o Br, que está ligado a outro Br, certo? Então, o que eu vou ter de produto aqui? Eu vou ter o HBr, que vai sair um hidrogênio de um lado e vai se ligar ao Br do outro, e ainda eu vou ter esse Br ligado. Então, eu vou desenhar aqui para baixo. Então, vai ficar C, o C, Br, hidrogênio, 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 ok? Então, esse é o produto majoritário formado. Bom, então na aula de hoje nós conseguimos identificar o que é uma reação de substituição, que é quando um reagente substitui algum elemento no outro reagente, e vimos os 5 tipos de reação que ocorre. Bom, com isso, então, eu quero agradecer pela aula de hoje, deixar aqui o meu muito obrigada. Ficou alguma dúvida? Mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los no nosso momento do ao vivo. Um grande abraço virtual e até a próxima!